Olá, pessoal. Boa noite. Muito obrigado a todos vocês por suas presenças. Vamos iniciar então o nosso estudo dessa sexta-feira, 13 de março, né? Para a gente começar, eu queria convidar todos a fazerem gachô junto comigo e a gente recitar o Daimoku 3 vezes. Então, por favor, me acompanhe. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Muito obrigado a todos. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Bom, na semana passada, nós começamos a leitura, então, do livro, né, a Sutra do Lótus, a biografia. Nós fizemos a leitura da introdução, né, que foi bastante instigante, bastante gente me mandou mensagem, conversou bastante comigo a respeito, né, das considerações ali que ele fez nesse primeiro, nesse capítulo introdutório, né, nesse primeiro capítulo. E agora a gente vai continuar a leitura do livro, né? Vamos ler ele mais um pouquinho hoje. Então, como foi da outra vez, né? A gente lê, aí depois a gente abre para a gente poder conversar, tirar dúvidas e trocar um pouquinho aí das nossas impressões a respeito do texto, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar agora com o capítulo 1, resumo do enredo, né? Que está vindo na sequência aí da introdução que nós lemos na semana passada. Então vamos lá. O Sutra do Lótus começa, como tantos sutras budistas, com o Buda sentado no pico do abutre. Ele está cercado por uma vasta audiência de monges, monjas e divindades, muitos dos quais são nomeados. Esses nomes incluem as figuras mais célebres da tradição. Também está presente uma vasta audiência de bodhisattvas. Isso indica imediatamente que este é um Sutra Mahayana, no qual o Bodhisattva, aquele que fez o voto de seguir o longo caminho para a budeidade, é exaltado em relação ao Arhat, o ideal da tradição budista primitiva, que segue um caminho muito mais curto para o Nirvana. O Buda profere um discurso, cujo conteúdo não é descrito, e então entra em um estado de meditação profunda. Ele emite um raio de luz entre seus olhos, iluminando todos os reinos a leste, desde os céus mais elevados até os infernos mais profundos. Um dos bodhisattvas na audiência, Manjushri, o bodhisattva da sabedoria, relata que uma vez testemunhou o mesmo milagre no passado distante, após o que o Buda daquela era ensinou o Sutra do Lótus. Ele, assim, especula que Shakyamuni, o Buda da era presente, está prestes a fazer o mesmo. O Buda agora fala, louvando a sabedoria dos Budas, a qual descreve como superior àquela dos que seguem o caminho do Theravada, discípulo, ou Pratyeka Buda, iluminado privadamente, para se tornar arhats. Ele prossegue dizendo que ensinou o Dharma usando meios hábeis, o Paya, para que os seres do mundo pudessem superar o apego, desculpa. Ele dirige esta declaração a um dos arhats na audiência, com efeito, o mais sábio dos arhats, o monge Shariputra. A declaração do Buda é desconcertante para Shariputra. Como um arhat, ele é aquele que nada mais tem a aprender. E, no entanto, o Buda está elogiando uma sabedoria além de sua compreensão e usando um termo, meios hábeis, que ele não havia ouvido antes. O Buda finalmente concorda em explicar o que disse, mas, antes que possa fazê-lo, 5.000 membros da audiência se levantam e saem. Um momento notável em um texto budista. Descrevendo-os como arrogantes, o Buda anuncia que está prestes a ensinar o verdadeiro Dharma, o Sadharma, que constitui a primeira palavra do título em sânscrito do Sutra.
Ele explica que os Budas aparecem no mundo por uma razão: conduzir os seres à budeidade. No passado, ele havia ensinado três caminhos, ou veículos: Yana, o caminho do Shiravaka, que conduz ao Nirvana do Arhati, o caminho do Pratyekabuddha, que conduz ao Nirvana do Arhati, e o caminho do Raro Bodhisattva, que conduz ao distante estado de budeidade. Contudo, esses caminhos eram meios hábeis. De fato, há apenas um caminho, um veículo único, Ekayana. O caminho à budeidade, o veículo do Buda, Budayana. Ele explica que, se tivesse revelado esse caminho único desde o início, muitos se sentiriam incapazes de segui-lo. Portanto, ele concebeu um método hábil para acomodá-los, ensinando um caminho mais curto e simples, o caminho ao Nirvana do Arhat. Agora, ele revela que há apenas um caminho e que esse caminho está disponível a todos. O Sutra do Lótus é célebre por suas sete parábolas, ou oito em algumas versões. Quatro serão discutidas aqui. A primeira e mais célebre é a parábola da casa em chamas, no capítulo 3. A casa de um pai bondoso pega fogo enquanto seus filhos brincam em seu interior. Quando eles ignoram os apelos de seu pai para escapar, ele lhes diz que fora da casa há três carroças à espera, uma puxada por uma ovelha, outra por um servo e outra por um boi. Essa promessa faz com que as crianças deixem a casa, onde encontram uma única carroça puxada por um boi. O Buda explica que a casa em chamas é Sansara, o reino do renascimento. Ele é o pai e os filhos são os seres sencientes do universo, tão absortos no mundo que ignoram os seus perigos. Conhecendo as predileções e capacidades dos seres sencientes, o Buda os atrai para vários caminhos, a fim de escaparem do samsara, a oferecer-lhes algo que apela às suas limitadas aspirações. Contudo, este é o seu método habilidoso. Quando eles já trilharam esse caminho, ou mesmo alcançaram seu destino final, ele revela que há apenas um caminho e uma meta, muito superiores ao que havia ensinado antes, o veículo único para a budeidade. Pessoal, só um minutinho aqui, só um pouquinho. Bom, voltando aqui então, desculpa pela interrupção, né? Então, onde que nós paramos? Contudo, este é um método habilidoso. Quando ele já trilhar esse caminho, ou mesmo alcançar o seu destino final, ele revela que há apenas um caminho e uma meta, muito superiores ao que ele havia ensinado antes, o veículo único para a budeidade. Esta revelação inspiradora
É seguida por uma descrição sombria do destino que aguarda aqueles que rejeitam o Sutra do Lótus e que difamam aqueles que o seguem. Depois que morrerem, eles renascerão no inferno e, quando posteriormente renascerem como humanos, sofrerão todo tipo de enfermidades. A revelação do Buda sobre o veículo único faz com que os grandes arhats, começando por Shariputra, solicitem profecias de sua futura budeidade, algo que todos os bodhisattvas devem receber para prosseguir no caminho para a budeidade. Eles explicam que, até este ponto, não tinham consciência de que eram dignos de seguir aquele caminho, ilustrando isso com a parábola do filho pródigo que abandona o lar, período durante o qual seu pai acumula grande riqueza. Quando o filho finalmente retorna, ele se sente indigno de reivindicar seu direito de primogenitura e seu pai deve empregar uma série de estratagemas para convencê-lo de seu destino. Os meios hábeis do Buda são ilustrados mais uma vez com a parábola da cidade conjurada. Aqui, um grupo de viajantes parte em uma longa jornada em busca de um tesouro, liderado por um guia. Eles ficam desencorajados ao longo do caminho e decidem retornar, mas o guia lhes diz que há uma cidade logo adiante. Depois que descansam na cidade e recuperam sua determinação, o guia lhes diz que havia conjurado a cidade e que o tesouro se encontra à frente. Aqui, o Buda é o guia e o tesouro é a budeidade. Se o Buda tivesse explicado desde o princípio quão longo era o caminho para a budeidade, muitos não o buscariam. Por conseguinte, ele inspira os seres a buscar o nirvana do Arhat. Contudo, quando o alcançam, ele explica que se trata de uma ilusão e que a verdadeira meta encontra-se adiante. Entretec- Entretecidas ao longo do sutra, encontra-se aquilo que pode ser denominado como estratégias de legitimação. O Buda narra numerosas histórias de um passado longínquo, anteriores aos eventos pretéritos escritos na tradição precedente. Esses relatos descrevem o Sutra do Lótus sendo ensinado há muito tempo em universos distantes com os membros da audiência antiga, incluindo o Buda quando era um Bodhisattva, surgindo agora no presente. Se o Sutra do Lótus foi ensinado há muito tempo, não pode constituir uma inovação moderna, algo que o budismo tradicionalmente condenou. Encontram-se também, ao longo do Sutra, diversas profecias e promessas das glórias que aguardam os devotos do Lótus, mesmo que essa devoção assuma formas tão simples quanto recitar um único verso do Sutra, oferecer flores ao texto ou simplesmente unir as mãos em reverência. Essas admoestações benéficas são por vezes acompanhadas de advertências, e não apenas sobre o destino que aguarda aqueles que não reconhecem que o Sutra do Lótus é a palavra do Buda. No capítulo 10, por exemplo, o Buda adverte que os devotos do Lótus enfrentarão zombaria e menosprezo após sua passagem ao Nirvana. O capítulo 11 contém uma das cenas mais fantásticas, no sentido original da palavra, da literatura budista. A estrutura tradicional que abriga as relíquias do Buda é a stupa, da qual deriva a palavra inglesa tope, um grande monte. De acordo com o relato tradicional de seus dias finais, o Buda instruiu seus discípulos a cremarem seu corpo e colocarem seus restos mortais em uma estupa. Ao longo da história do budismo na Índia, tais relicários tornaram-se cada vez mais elaborados, assumindo a forma do pagode na Ásia Oriental e do shed na Tailândia. Ao abrir-se o capítulo, uma estupa maciça, com milhas de altura e milhas de largura, emerge da terra e flutua no ar acima da Assembleia. Uma voz em seu interior é ouvida louvando o Sutra do Lótus. A pedido de seus discípulos, o Buda se eleva no ar e abre a porta da estupa para revelar não relíquias, mas um Buda vivo, chamado Prabhutaratna, que explica ter feito um voto há muito tempo de que, após sua passagem para o Nirvana, onde quer que o Sutra do Lótus fosse ensinado, sua estupa apareceria ali. Ele então convida o Buda a sentar-se ao seu lado. Esta imagem de dois Budas sentados lado a lado dentro de uma estupa seria amplamente representada na arte budista ao longo dos séculos. Entre as revelações doutrinárias que esta cena sugere está a de que um Buda não morre após passar para o Nirvana. As mulheres desempenham papéis menores no Lotus. Entre os muitos arhats a quem o Buda oferece profecias de budeidade futura estão duas monjas, sua madrasta Mahaprajapati e sua esposa Yashodhara. A cena mais famosa envolvendo uma mulher ocorre no capítulo 12.
no qual Bodhisattva Manjushri apresenta uma Naga princesa de 8 anos de idade, frequentemente retratada como metade humana, metade serpente, e diz que ela alcançará a Budeidade. Quando Shariputra contesta isso, dizendo que as mulheres têm 5 obstruções que impedem a conquista da Budeidade, a Naga princesa alcança instantaneamente a Budeidade, mas somente depois de primeiro se transformar em um homem. Bilhões de bodhisattvas haviam chegado de outros universos para testemunhar o estupa que emergiu da Terra. No início do capítulo 15, eles se oferecem voluntariamente para permanecer neste mundo a fim de preservar e promover o Lótus após o Buda ter passado ao Nirvana. O Buda declina educadamente, afirmando que há bodhisattvas suficientes em seu próprio mundo para a tarefa. Nesse momento, ocorre outra cena notável, quando bilhões de bodhisattvas dourados emergem de sob a Terra. Quando o Bodhisattva Maitreya pergunta quem são esses Bodhisattvas, o Buda explica que se tratam de seus discípulos, os quais ele colocou no caminho para a budeidade há éons. Maitreya fica perplexo com isso, porque sabe que o Buda alcançou a iluminação apenas 40 anos atrás. É neste ponto que o Buda faz a segunda grande revelação do Sutra do Lótus, sendo a primeira que é apenas um veículo único. No capítulo seguinte, o Buda explica que o mundo acredita que ele nasceu como um príncipe, deixou o palácio em busca da iluminação, praticou austeridades por 6 anos e alcançou a budeidade perto da cidade de Gaia. Na verdade, ele alcançou a budeidade há éons incalculáveis, e a história de vida tão conhecida é apenas mais um caso de seus meios hábeis. Ele estava iluminado o tempo todo, porém fingiu tais ações para inspirar o mundo. Não apenas ele estava iluminado há muito tempo, sua passagem para o Nirvana não é iminente. Sua duração de vida é imensurável. Eu permaneço para sempre sem entrar no Parinirvana. Né? Aí, uma citação do Sutra do Lotus. Isso ocasiona ainda em outra parábola, a do pai médico. Os filhos de um médico tomaram um veneno que os enlouqueceu, de modo que se recusam a tomar o antídoto que ele prepara. Ele então deixa a cidade e envia um mensageiro de volta para dizer a seus filhos que morreu. O choque da notícia os traz de volta à razão, e eles tomam um antídoto. O pai então retorna para casa. Aqui, o Buda é o pai. Se os seres do mundo soubessem que ele estaria sempre disponível para ensinar o caminho, não haveria urgência em sua prática. Ao fingir passar para o Nirvana, o Buda faz com que eles vejam que o mundo é um lugar de aflição do qual devem escapar. Na realidade, contudo, este mundo é um campo búdico, uma terra pura. Como diz o Buda, embora minha terra pura nunca decaia, os seres sencientes a veem como devastada pelo fogo e dilacerada pela ansiedade e aflição. Aos iludidos e não iluminados, digo que entrei no Nirvana, embora de fato eu esteja realmente aqui. O restante do sutra é dedicado a enumerar os muitos benefícios que aguardam aqueles que honram o Sutra do Lótus e o triste destino que aguarda aqueles que o desprezam. Embora o Sutra tenha 28 capítulos, ele parece terminar com o capítulo 22, quando o Buda exorta seus discípulos a difundir o ensinamento, após o que retornam às suas moradas. Como será discutido no próximo capítulo, estudiosos especulam que este foi o capítulo final de uma versão anterior do Lotus, sendo os últimos 6 capítulos interpolações. Vários desses capítulos parecem ter sido concebidos para promover a adoração de bodhisattvas mencionado nos capítulos iniciais, dois dos quais merecem atenção especial. O primeiro é Baixa de Araja, rei da medicina. O Buda explica que, como Bodhisattva em uma vida anterior, ele honrou um Buda anterior ingerindo óleos, embebedando suas vestes em óleo e ateando fogo ao próprio corpo, iluminando bilhões de mundos por 1200 anos. Como veremos no capítulo 3, monges na China seguiriam seu exemplo, com seus corpos queimando por períodos consideravelmente mais curtos. Embora o capítulo 25 seja considerado uma interpolação, ele é, sob muitos aspectos, o capítulo mais famoso do Sutra do Lótus, amplamente memorizado e circulado de forma independente. É dedicado ao mais famoso bodhisattva do budismo, Avalokitesvara, o Senhor que olha de cima, em sânscrito, traduzido como o percebedor dos sons do mundo em chinês, sendo que ambas as versões do nome sugerem sua compaixão ao responder àqueles que necessitam. Aqui, a salvação que ele oferece não é apenas espiritual, mas também física, resgatando aqueles que estão se afogando, sendo atacados por demônios, assediados por bandidos e lançados na prisão. Se uma mulher não tem filhos,
ele providenciará uma criança. Este Bodhisattva tem o poder de aparecer em qualquer forma. Como veremos no capítulo 3, existem muitas histórias de Avalokitesvara disfarçando-se para beneficiar aqueles que necessitam. Com alguma noção do conteúdo do texto, voltaremos no agora para sua história na Índia, a terra de seu nascimento. Então, esse é o capítulo, né, que faz essa contextualização da própria história do texto em si, né? A gente tem mais uns minutinhos, eu vou ler mais pelo menos um trecho aqui desse capítulo 2 e aí depois eu abro para mais comentários e dúvidas, tá? Até porque até agora foi só uma exposição do conteúdo do Sutra, né? Então, vamos avançar para ver o que mais que o livro tem para dizer para gente. Então vamos lá, capítulo 2, o Sutra do Lótus na Índia. Tem havido uma grande quantidade de pesquisa filológica sobre o Sutra do Lótus, sendo muito dela realizada por estudiosos japoneses de sânscrito. Com base nessa pesquisa, o consenso acadêmico geral é de que o Sutra do Lótus tomou forma em quatro fases, descritas aqui usando a numeração dos capítulos, a tradução de Kumarajiva, mais o capítulo Devadatta inserido como capítulo 12. Na primeira fase, os versos do capítulo 2 ao capítulo 9 foram compostos. Esta seria a versão mais antiga do Sutra do Lótus. Na segunda fase, as porções em prosa foram adicionados a esses mesmos capítulos. Na terceira fase, o capítulo 1 foi adicionado, assim como o capítulo 10 ao capítulo 22, com exceção do capítulo 12. Na quarta e última fase, as porções restantes do Sutra do Lótus, tal como temos hoje, foram adicionadas, do capítulo 23 ao capítulo 25, 27, assim como o capítulo 12, o capítulo Devadatta, sendo o capítulo 28 adicionado em data posterior. Estudiosos especulam que o texto evoluiu ao longo de um período de aproximadamente 3 séculos, com os capítulos da primeira fase surgindo entre 100 e 500 antes da Era Comum. Aliás, entre 100 e 50 antes da Era Comum, e o texto tal como o temos hoje concluído por volta de 220 da Era Comum. O Sutra do Lótus é frequentemente considerado o Sutra Mahayana quintessencial, principalmente por sua proclamação de um veículo único, que transportará todos os seres sencientes à budeidade. Essa fama, no entanto, deriva quase inteiramente da Ásia Oriental. Qual foi seu destino na Índia, a terra de sua origem? O fato de ele aparentemente ter evoluído ao longo de um período de aproximadamente 3 séculos indica que foi uma obra significativa na Índia durante o período da composição de muitos dos Sutras Mahayana. Uma série de autores considerou apropriado expandir seus capítulos centrais de diversas maneiras e acrescentar capítulos ao final que parecem ser obras independentes, capítulos que mantêm pouca relação direta com a porção que termina com o capítulo 22. Existem, contudo, outras maneiras de avaliar a importância de um texto budista. Nosso conhecimento sobre o budismo indiano é mais limitado do que nosso conhecimento sobre o budismo na China, no Japão, no Tibete, por exemplo. Isso se deve, em parte, à história. Isso deve em parte à história, com o budismo essencialmente desaparecendo do subcontinente indiano no século XIV, após muitos séculos de declínio, encerrando uma tradição monástica capaz de preservar sua própria história. Deve-se também, em parte, ao clima. A maioria dos sutras budistas foi escrita em folhas de palmeira ou casca de árvores frágeis, suscetíveis tanto ao fogo quanto à água. Uma medida de importância de um texto, portanto, é o simples fato de sua sobrevivência. Textos budistas mencionam obras que não existem mais, e muitos textos célebres foram perdidos no original em sânscrito e preservado apenas em traduções para o chinês e para o tibetano. Numerosos manuscritos e fragmentos do Sutra do Lótus sobrevivem, sendo o manuscrito mais antigo datado possivelmente do século VII, descoberto em Gilgit, no extremo nordeste do Paquistão, em 1931. No entanto, a maioria desses manuscritos foi descoberta além das fronteiras do que é hoje o país da Índia, no Paquistão, na Ásia Central e no Nepal. Com base na sobrevivência de mais de 30 manuscritos em sânscrito, fragmentos de manuscritos e nas evidências da expansão do texto ao longo de um período de pelo menos 2 séculos, fica claro que o Sutra do Lótus não era uma obra obscura na Índia. Evidências adicionais disso são encontradas no Nepal moderno.
A única tradição ininterrupta em sânscrito do budismo indiano é a da comunidade Newar, no Vale de Katmandu, no Nepal, um país predominantemente hindu. Lá, a comunidade budista venera 9 textos, chamados Navadharma, ou Nove Dharmas, um agrupamento que parece ter se originado no Nepal e não foi herdado da Índia. Todos eles são sutras Mahayana. Um sinal de persistência do Sutra do Lótus ao longo da história do budismo indiano é a presença do Sutra do Lótus entre os 9. Como veremos no capítulo 5, foi da comunidade Newar que Brian Hodgson, da Companhia Britânica das Índias Orientais, obteve a cópia do sutra que enviou a Eugene Burnouf em Paris. De fato, o número de manuscritos e fragmentos de manuscritos sobreviventes do Sutra do Lótus sugere que o texto foi copiado com frequência, que a exortação bastante incansável do Sutra para que fosse copiado foi de fato atendida. A cópia, assim como a recitação, não implica, contudo, necessariamente estudo ou mesmo compreensão. A influência do Sutra do Lótus sobre o pensamento budista, pelo menos na Índia, é, portanto, mais difícil de mensurar. Uma medida seria a frequência de sua citação. Aqui, estudiosos modernos frequentemente recorrem a 2 textos indianos, compostos com vários séculos de diferença, em um esforço de determinar a influência de um sutra. O primeiro é o Compêndio de Sutras, Sutra Samuccaya, tradicionalmente atribuído ao grande mestre Nagarjuna, embora sua autoria seja questionável. Suas datas são incertas, de acordo com a tradição tibetana. Ele viveu por 600 anos, mas os estudiosos geralmente o situam no segundo século depois de Cristo. A obra é um compêndio de passagens de 62 textos, principalmente Sutras Mahayana, organizados em 13 tópicos, a maioria dos quais trata da grande raridade e, consequentemente, do valor de uma pessoa ou evento em particular. Estes incluem a raridade de encontrar um Buda, a raridade do nascimento humano, a raridade da grande compaixão pelos seres sencientes, a raridade de seres que têm fé no Parinirvana do Buda e assim por diante. Há também uma seção explicando que o Bodhisattva não deve praticar o profundo sem meios hábeis. Quatro passagens do Sutra do Lótus aparecem no texto. No capítulo sobre a raridade da aparição de um Buda, há uma passagem do capítulo 16 do Sutra sobre o tempo de vida do Tathagata. Há 2 passagens citadas no capítulo sobre a raridade dos seres que têm fé no parinirvana do Buda. A primeira provém da parábola do homem cego no capítulo 5 do Sutra, e a segunda provém do capítulo 16 sobre a duração da vida do Tathagata. Por fim, uma passagem do capítulo 2 é citada no capítulo sobre a raridade dos seres que têm fé no veículo único. 28 sutras são citados apenas uma vez. O sexto dos Bodhisattvas, que não mais existe, é citado 8 vezes. Entre os sutras famosos, os ensinamentos de Vimalakirti é citado 7 vezes. A descida a Lanka é citada 4 vezes. O Sutra do Diamante é citado 2 vezes. O Prajna Paramita, não especificado, é citado 9 vezes. É difícil saber que significado extrair disso. O número de citações é determinado, em grande medida, pelo tópico que está sendo respaldado pela citação, embora muitos dos 13 tópicos sejam mencionados no Sutra do Lótus. Caso o compêndio de sutras tenha sido compilado por Nagarjuna, pode ter sido escrito em uma época anterior ao momento em que o sutra alcançou sua forma final. O sutra já teria alcançado sua forma final muito antes de ser citado no outro famoso compêndio, o compêndio de treinamento, Siksamuchaya, do erudito do século VIII Shantideva, autor da renomada obra em Toan, entrando nos atos do Bodhisattva, Bodhisattva Charyavatara. Está estruturado em torno de 27 estrofes, sobre elementos centrais do treinamento de Bodhisattva, incluindo aspiração e iluminação, as 6 perfeições, a adoração dos Budas e Bodhisattvas, os benefícios da renúncia e assim por diante. Para cada um desses versos, Shantideva fornece seu próprio comentário em prosa, apoiado por citações predominantemente de Sutras Mahayana. Ele cita um total de 97 textos, vários dos quais não são mais existentes. Shantideva cita 3 palavras do Sutra do Lótus, comparado, por exemplo, com duas dos. Não consigo ler essa palavra, e duas do Lankavatara Sutra. Entre os sutras mais citados estão o Akshayamati Nirdesha, né, 18 citações, o Agraparipircha, 27 citações, o Dharmasanjiti, 18 citações,
e o Hathinamega, 24 citações. A primeira das três passagens do Sutra do Lótus, citadas por Shantideva, encontra-se no terceiro capítulo de seu texto, que trata de evitar pessoas mal intencionadas. Trata-se da extensa passagem do capítulo 14, Facilidade na Prática, na qual o Buda declara que o pregador do Sutra não deve se misturar com pessoas como reis, ministros, seguidores de outras religiões, bêbados, lutadores, palhaços, malabaristas e párias. A segunda passagem ocorre no quarto capítulo, onde Shantideva explica que é inadequado sentir desprezo por qualquer ser vivo, mesmo aqueles que não ingressaram no caminho para a iluminação. É, portanto, ainda mais inadequado demonstrar desprezo àqueles que estão no caminho. Ele então ilustra todas as pequenas coisas que constituem sinais de que alguém está no caminho para a budeidade, com a extensa passagem do capítulo 2, onde se afirma que crianças que fazem estupas a partir de montes de terra se tornarão Budas. A terceira passagem encontra-se no 19º e último capítulo do texto de Shantideva, sobre como o Bodhisattva aumenta seu mérito ao buscar constantemente o bem-estar dos outros. A passagem é do capítulo 14, onde o Buda explica como o Bodhisattva deve ensinar o Dharma. Um terceiro compêndio de sutras, e talvez o último composto na Índia, é o Grande Compêndio de Sutras, pelo mestre Bengali do século XI, Atisha. Ele cita o Sutra do Lótus uma vez. É a primeira das passagens citadas por Shantideva no compêndio de treinamento, mas é mais longa do que a passagem citada ali. O acadêmico japonês Mochizuki Kaie realizou um estudo exaustivo de passagens do Sutra do Lótus em textos indianos e o encontrou citado, além dos três compêndios discutidos acima, em 21 textos. O maior número de citações, 23, ocorre no Mahaprajnamita Shastra, tradicionalmente atribuída a Nagarjuna. Estudiosos rejeitam essa atribuição. O texto é preservado apenas em chinês, com alguns especulando que foi composto na Ásia Central. Citações do Sutra do Lotus em obras de origem mais claramente indiana são muito mais esparsas, e não fica claro quando tais citações ocorrem se o autor tinha uma cópia do Sutra diante de si, se estava citando-o de outro tratado indiano, ou se a passagem era conhecida de memória. A grande maioria das obras indianas A grande maioria das obras indianas, obras que citam o Sutra do Lótus, o fazem em apoio a um único ponto ou em oposição a ele, a declaração do Sutra de um veículo único. Essa doutrina seria um ponto de controvérsia entre as duas principais escolas Mahayana, a Madhyamaka e a Yogacara, com a primeira defendendo essa doutrina e a última rejeitando-a, como será discutido adiante. Uma medida adicional da influência doutrinária de um sutra é o número de comentários que foram escritos sobre ele. Existe apenas um sobre o Sutra do Lótus atribuído ao grande mestre Yogacara Vasubandhu, ele próprio considerado um convertido do veículo Shiravaka ao Mahayana. Embora o texto tenha sido provavelmente composto na Índia, sua atribuição a Vasubandhu foi questionada, uma vez que não são conhecidos manuscritos em sânscrito ou traduções tibetanas. Há muito mais comentários sobre os vários sutras da perfeição da sabedoria, com 8 apenas sobre o Sutra do Coração. Pode-se argumentar que a falta de atenção escolástica ao Sutra do Lótus na Índia se deve à sua escassez de conteúdo filosófico explícito. O famoso termo shunyata raramente ocorre, por exemplo. O Sutra também tem pouca importância no Tibete, sendo citado principalmente em debates discutidos abaixo sobre se há um veículo final ou três veículos finais. Um comentário sobre o Sutra do Lótus está preservado no cânone budista tibetano, atribuído a, não sei como é que pronuncia, Prithvi-Bandhu. Esse comentário, no entanto, é uma tradução não do sânscrito, mas do chinês. Prithvi-Bandhu é Kuiji, o famoso discípulo de Xuanzang. A tradução tibetana apresenta apenas parte do comentário de Kuiji, terminando com o capítulo 11. De fato, a falta de doutrina do Sutra do Lótus não explicaria por que ele está entre os sutras mais comentados no budismo da Ásia Oriental. Deixa eu ver se falta muito para a gente terminar esse capítulo aqui, pessoal. Ainda falta bastante. Então, eu acho que a gente para por aqui agora ele, tá? Então a gente para aqui na página 29, página 38 do PDF, no primeiro parágrafo, tá? Então, se vocês puderem anotar isso aí, a gente
retoma na semana que vem. Então agora eu queria saber de vocês dúvidas, comentários, podem ficar à vontade. Enquanto isso, cumprimentar o pessoal que está aqui presente, né? O Sérgio de Castro, o Cadu, o Flávio, a Marise, o Maurício, a Bru, o Luiz Paulo, a Cláudia Mara, a Isabela, a Mariene, a Camila, o Caio Henrique, a Karen, o Eric, o Amaro, a Daniela, a Yara, o Pedro Guedes, a Maiara e o Cláudio. Então, muito obrigado aí vocês que estão presentes. Eu achei bem denso, né? Essa parte de agora aí foi puxada, né? Porque citou muito contexto histórico, muitos pensadores do budismo indiano, né? E muita informação, principalmente, né? Então, quero saber se vocês entenderam, vocês ficaram confortáveis ou não, né? Então, por exemplo, o Sérgio de Castro escreveu aqui, né? Sempre achei curioso o budismo tibetano não dar tanta importância ao Sutra do Lótus, porque o Sutra do Lótus é um dos textos mais influentes em todo o budismo do leste asiático. Então, eu também acho isso bastante curioso, né? Até o texto que eu comentei, eu mencionei na semana passada a respeito daquele monge tibetano que era tradutor do Dalai Lama, que estudou na Universidade dos Estados Unidos, que achou o texto do Sutra do Lótus surpreendente, né? E que questionou a professora lá, Diane Atcher e tal. Eu compartilhei texto com vocês, eu espero que vocês tenham lido, né? E ali fala um pouquinho, né? Realmente os tibetanos eles não estudam o Sutra do Lótus, né? Tão profundamente. Mas só que eu já li, né? Claro, eu não conheço muito do budismo tibetano, mas eu já li um texto chamado Lanin Shenmo do me fugiu o nome do monge que escreveu Lanin Shenmo. É, Se alguém quiser procurar aí, depois me ajudar, me fugiu o nome dele. Foi o. Veio o nome e fugiu. Lama. Caramba, esqueci mesmo. Tá, enfim. Esse Larin Shenmue é um compêndio, né? São ensinamentos graduais, né? A respeito dos ensinamentos do Buda. E o texto, né, ele cita o Sutra do Lótus explicitamente, né? Ele usa o texto do Sutra do Lótus de maneira direta, né? Sem, assim, pelo menos me parece muito direta, né? E sem nem trocar as palavras, sabe? Mas só que ele não referencia o Sutra do Lótus. Ele não fala, esse texto é do Sutra do Lótus, né? E eu acho muito interessante, né? E o texto fala aqui, né? Então, às vezes as pessoas têm esse conhecimento lá no budismo tibetano a respeito do Sutra do Lótus, mas é um conhecimento que não vem no sentido, assim, não vem com a referência, entendeu? Vem eles lerem tratados indianos, né? Eles ouviram falar em outros textos e eles usam os mesmos exemplos, os mesmos ensinamentos, mas não sabem necessariamente da onde veio aquilo, né? Então, nesse Lanrin Shenmo, do Lama, sempre esqueço o nome dele, esqueci novamente, achei que ia vir um lapso aqui, eu ia me lembrar, mas Tsongkhapa, Lama Tsongkhapa, né? Então, por exemplo, no caso dele, né, ele cita lá e as pessoas leem, absorvem alguma parte dos ensinamentos, mas não sabem, né, do que se trata. Eu já conversei com alguns praticantes budistas tibetanos também, falando a respeito, né, dos ensinamentos do Sutra do Lótus, né, a respeito do Buda eterno, né, da terra pura do Buda ser aqui e tudo mais. E muitos deles também falam, mas isso a gente já ouviu, né? Então, expressões, né, que Nichiren Shonin usa, né? Por exemplo, aquela bem famosa, né, que o homem não consegue nem enxergar os cílios que estão próximos, quanto mais enxergar o céu distante, né? Então, a natureza de Buda é ainda mais incognoscível. Então, imagina, né, o budista tibetano fala a mesma coisa, né? É exatamente a mesma frase.
né, sobre os oito ventos, né, que a gente chama de oito ventos, lá eles chamam de oito dharmas mundanos, né? Então, muita coisa que é igual, né? E quando eu falo do ensinamento do Sutra do Lótus, eles falaram, ah, mas isso parece Mahamudra, isso parece o ensinamento X, Y, Z, né? Então, talvez o sutra em si, o texto do sutra não tenha chegado, mas os ensinamentos sim, né? Esse é pelo menos o meu palpite aí, né? Até não só meu palpite, né? O texto fala isso. A Camila falou, né? Boa noite, Sensei. Também podemos fazer adoração aos Bodhisattvas do budismo de Nichiren. Achei curioso que o Buda, no passado, fez adoração a Bodhisattva segundo o texto, certo? Então, nós fazemos isso, né? Na nossa prática, né? Literalmente fazemos, né? Claro, talvez a adoração não seja bem a palavra, né? Mas nós reverenciamos, nos devotamos aos Bodhisattvas, né? Então, na nossa liturgia, por exemplo, a gente fala, né? Manjushri, Maitreya, Vaishnavajraya, né? A gente fala a respeito dos quatro bodhisattvas que surgiram da Terra, né? No Mandala Gohonzon, né, de Nichiren Shonin, está inscrito o nome de vários desses bodhisattvas, né? Então, por exemplo, Maitreya, que eu já falei, mas também o Bodhisattva Fugen, né? Que hoje eu estou ruim de memória, né? O Fugen, que em sânscrito é. Esqueci, mas minha memória hoje não está muito boa, né? Então, assim, vários desses bodhisattvas eles são citados explicitamente, né, no Mandala Gohonzon, e eles aparecem em capítulos do Sutra do Lotus, né, que são ah, literalmente direcionados e exclusivos à explicação a respeito desses bodhisattvas, né, como por exemplo o capítulo 25, né, que como o texto falou, que é um dos capítulos mais importantes, né, então o capítulo 25 do Bodhisattva Kanon, né, ou Kanzeon, ou Avalokitesvara, né, então, fala muito, né? Então, todos esses bodhisattvas aparecem no contexto do Sutra do Lótus e nós sim, né? Nos reverenciamos a eles e eles são exemplos para a gente, modelos para a gente de como praticar o Sutra do Lótus, né? Então, o texto ele fala de um ponto de vista mais acadêmico, né? Mas do ponto de vista doutrinário, esses bodhisattvas, né? Eles aparecem para nós como um exemplo de como nós devemos seguir o caminho de bodhisattva praticando o Sutra do Lótus. Então, não é à toa que ele aparece no final, né? Então, o Sutra do Lótus aparece, né? O Buda revela seus ensinamentos, revela sua vida eterna. Então, a cerimônia, né? A assembleia que no pico da águia, né, passa para o ar, depois volta para o pico dos abutres. Isso quer dizer que esses bodhisattvas eles ensinam como a gente vai viver a nossa vida como bodhisattvas, né, é, seguindo o ensinamento do Sutra do Lótus aqui nesse mundo, como a gente pode beneficiar todos os seres, né? Mas só que além disso a gente também pode se devotar aos bodhisattvas, né, buscando inspiração, buscando ajuda, conforto, né? Então, isso aparece nos escritos de Nichiren Shonin bastante, né? Aparece no Mandala Gohonzon. E o mais importante, quando a gente recita Nam-myoho Renge Kyo, né? Todos esses bodhisattvas, eles estão incluídos ali dentro também. O Cláudio falou, eu tenho muito dúvida sobre a diferença entre... Ele escreveu Minayana, mas deve ser Hinayana e Mahayana, né? Olha, provavelmente o texto vai falar a respeito disso mais pra frente, né? Mas só que, olha só... As escolas. Primeiro, o budismo indiano antigo era bem complexo, né? Porque. Não porque ele fosse complexo de fato, mas é porque a gente não sabe muita coisa sobre ele, né? Então a gente não sabe muito bem as escolas, como elas se subdividiram, exatamente o que que elas defendiam, né? Então a gente sabe que existia a Sangha original e depois ela foi, né, criando várias ramificações. É, e uma das divisões que a gente conhece é o que a gente chama de Sthaviravada, né, e Mahasamgika, né? Então, alguns pesquisadores falam que esse Mahasamgika foi o que deu origem ao movimento Mahayana, né? E o Sthaviravada deu origem a outras escolas budistas que depois foram chamadas pelo movimento Mahayana de Hinayana. Não é que eles se autodenominavam Hinayana, porque Hinayana quer dizer pequeno veículo, né? Hina é pequeno, Yana é veículo, Mahayana é grande veículo. Então, os defensores do budismo, desse tipo de budismo, se chamavam, né? Chamavam a si mesmos Mahayana, né? Porque eles falavam, nós somos o veículo dos bodhisattvas, né? Então,
muitos seres podem entrar nesse veículo e todos podem atingir a iluminação. Então a gente vê que aí já é um ideal ensinado pelo Sutra do Lótus, essa questão do próprio conceito da palavra Mahayana, né? Pode salvar todos os seres. E apontava o dedo para essas outras escolas, né, como Hinayana, né? Ou seja, né, vocês buscam o veículo do Arhat, vocês negam a possibilidade da obtenção do estado de Buda, e por isso, né, vocês não conseguem ter salvar de forma abrangente a todos os seres, né? Então, enfim, né, tem várias dessas escolas do budismo indiano, mas só que uma coisa interessante é que, por exemplo, quando o Xuanzang, né, que é esse monge que ele citou, né, começou a falar ali no texto, mas ele era um monge chinês, eu acho que do século oito. Também vou ficar devendo essa informação exata para vocês. Mas quando ele sai da China e viaja para a Índia, né? Então ele faz lá as crônicas dele, que depois vão se tornar lá aquela viagem ao Ocidente, né? Que eu já mencionei algumas vezes, fala do Goku e tal, das histórias lá, né? Que inspiraram até o anime o Dragon Ball. Mas ele faz essas crônicas, e nessas crônicas ele descreve, né, os locais sagrados relacionados à vida do Buda. E ele fala, né, que dentro do mesmo monastério existiam aderentes do budismo Mahayana e do budismo Hinayana convivendo, né? Então era mais uma questão de partido filosófico do que necessariamente um conflito de religiões, né? Um conflito de escolas dentro isso falando basicamente dentro do contexto do budismo indiano, né? Hoje em dia a gente fala que a única escola sobrevivente dessas escolas que eram do budismo Hinayana, que a gente acusava elas de Hinayana, é o budismo Theravada, né? Que ainda assim é um budismo que surgiu depois do que essas escolas, né? Que eu falei para vocês, que essa ordem Staviravada, né? E depois enfim, eu hoje não estava bem preparado para falar a respeito dessa parte da história, mas muitas dessas escolas, a Sarvastivada, principalmente, me veio o nome aqui, né? Então, essas escolas que seriam Hinayana, né? Então, deram origem, né? Não se sabe exatamente quais foram os caminhos, mas deram origem ao Theravada, que veio já, ainda que seja muito antiga, é posterior a esse movimento inicial do budismo, né? Ah, espero ter ajudado um pouquinho, né? A Cláudia Amara escreveu aqui. Muito boa noite, Reverendo Eutatsio, e a todos. Sobre seres sencientes, quem seriam e como podem atingir a iluminação? Olha, seres sencientes, eles são os seres é, que têm senciência, né? Ou seja, eles têm consciência, eles conseguem sentir, conseguem ter dor, ter alegria, né? Mesmo que de maneiras mais rudimentares. Então, um exemplo do que seria senciente e o que não seria, né? Então, se você pegar e cortar o teu dedo, você vai sentir dor, né? Doeu, né? Você tem um sistema nervoso, né, que vai até o teu cérebro e vai te indicar que você sentiu dor, né? Então, se você pegar e cortar a unha, você não vai sentir dor, né? Mas a sua unha é viva. Se você corta o cabelo, corta a barba, né? Você corta, não sente dor, porque a barba, embora seja viva, ela não é sensível, né? Então, seria mais ou menos essa a definição, né? O que seria um ser vivo senciente e não senciente, né? Então, como eles podem atingir a iluminação, né? Então, isso é uma pergunta interessante porque de todos os seres sencientes, né, dentro dos seis reinos de existência, os seres humanos, né, são os únicos que conseguem, né? Os seres que habitam o reino da humanidade, né, são os únicos que conseguem, ainda que alguns textos falem a respeito dos deuses, estudando budismo e tudo mais. ah, Essa não é uma situação comum dentro do texto, dentro da doutrina da soteriologia budista. Os humanos, eles estão num equilíbrio, né? Então, eles não estão nem muito felizes, nem muito tristes, né? Eles não estão nem muito embriagados pela alegria e nem muito derrotados ali pelos sofrimentos. Então, tem um nível de sobriedade suficiente para poder investigar as causas do sofrimento e avançar rumo à iluminação, né? Então, por isso a gente fala, né, que nascer como ser humano é raro, né? E é precioso, né? Então, a gente precisa aproveitar essa oportunidade, né? Então, de todos os seres sencientes, nós temos a boa fortuna de nascer como seres humanos, né? Que nós podemos, então, alcançar esse caminho. Mas e os outros seres, né? Os outros seres sencientes,
como o Sutra do Lotus fala, eles têm o estado de Buda dentro deles também, mas eles não conseguem manifestar por conta própria, né? Eles não conseguem muitas vezes ter consciência a respeito disso, justamente por serem escravos, né, do reino no qual eles habitam. Mas só que através de nós, eles conseguem atingir esse estado também. Então, a partir do momento que você olha, né, para um cachorro, para um gato, para uma árvore, né, ou mesmo para objetos inanimados, né, o Nichiren Shonin fala bastante isso, né, no Gosho a respeito da abertura dos olhos de estátuas e pinturas, né. Então, a partir do momento que você atinge a iluminação, que você enxerga a partir do prisma do Sutra do Lótus, né, mesmo animais, outros tipos de seres e também os objetos inanimados, eles passam a ser Budas, né, naquele momento, né? Então, essas são as maneiras. Ou a gente pratica para atingir a iluminação, mudar a nossa mente, enxergar a realidade, ou nós somos influenciados, né, através do meio. Isso no caso de outros, dos seres, dos outras espécies, né? É, eu acho que seria isso que eu queria comentar. Tinha algum outro detalhe agora que me fugiu. A Daniela falou, né? O nome de alguns bodhisattvas é mencionado na nossa prática diária. Que bom saber um pouco sobre eles. A gente vai saber bastante sobre eles daqui a pouco, né? Sobre cada um desses bodhisattvas, a gente vai saber exatamente, né? Por que eles estão ali, qual é a finalidade, qual é a história, né? Então a gente vai aprofundar bastante aí nisso aí. Na China é muito comum, o Sérgio falou, né? Na China é muito comum o culto a Guanyin, né? A Avalokitesvara. E o culto a Guanyin, né, é feito baseado no Sutra do Lótus, né? Então eles recitam o capítulo do Sutra do Lótus, o capítulo 25, tá? A Eric falou, Fugen, se não me engano, é Samantha Badra. É isso aí. Muito obrigado. A Mayara escreveu, achei engraçada a fala sobre não andar com pessoas de outras religiões, atletas, palhaços, lutadores. Parece a minha lista de amigos. Então, essa é uma das partes do capítulo 14, né? Práticas pacíficas, né? Então, fala basicamente a respeito dos monges bodhisattvas, né? Então, quem deseja praticar, né? Propagar esse sutra, né? Segue, então, deveria seguir, né? Mas Nichiren Shonin ele fala, né, que esse capítulo 14 ele é destinado às pessoas dos primeiros e médios dias do Dharma, né? As pessoas dos últimos dias do Dharma devem seguir as orientações do capítulo 13, né? Exortação de seguir o Sutra, né? O nome do capítulo é esse, né? Então, assim, qual que é o objetivo, né, de não seguir esse tipo de pessoas, né? Você não se envolver em atividades mundanas, né? Você manter o seu foco, a sua atenção exclusivamente em praticar o Dharma, ensinar o Dharma, né? Então, você não ser distraído, você não perder o foco, né? Por isso aparece, assim como também aparece uma questão que é meio polêmica, né? Ele fala assim, não, a Bodhisattva não deve andar junto com homens não masculinos, né? Então, o que que isso quer dizer, né? Ele está se referindo aos bodhisattvas, aos monges bodhisattvas homens, né? Então, da mesma forma que ele fala que não é para andar com homens não masculinos, ele fala que não é para andar com mulheres, né? Ele fala que não é para se aproximar de mulheres, ou quando se aproximar, que esteja acompanhado de outro monge, né? Por quê? Porque a ideia é você não perder foco, você não perder, você não se distrair com as coisas. É você ser preciso, direto, claro, né, no seu objetivo e na sua missão, né, enquanto Bodhisattva, né? O Maurício falou, né? O trecho da Menina Dragão sempre me deixou um pouco curioso, desde a primeira vez que li. Por que ela se transformou no homem antes de alcançar a budeidade? Me lembra um pouco os votos. Acho que. Apareceu um balão aqui na frente, ó. Acho que são 49, não lembro. Daquele Bodhisattva queria levar as pessoas para um mundo puro. Nesses votos, ele fala que as mulheres iriam renascer com homens no mundo dele. Então, isso é bem interessante, né? Também, e é um pouco polêmico, mas eu acho que é uma polêmica que foi criada com o passar do tempo, porque esse texto, tradicionalmente, ele sempre foi visto, essa parte do texto, né, sempre foi vista como mulheres atingindo a iluminação, né? Então nunca foi visto desse prisma assim de é uma mulher que se transformou num homem que atingiu a iluminação. Então eu posso dizer até que isso de certa maneira é um anacronismo, é uma visão um pouco moderna, né? Com base nos nosso entendimento atual, a gente faz essa leitura, mas por que ela se transformou num homem, né? Isso nunca foi uma preocupação para as pessoas, para as mulheres de outros tempos. Elas entendiam simplesmente que elas podiam atingir a iluminação. Mas só que o texto, ele fala assim, né?
ela fala, né? Shariputra faz os questionamentos dele ali e tal, né? E aí ela fala assim, ah, Shariputra e os outros, né? Vocês, por favor, né? Usem os seus poderes sobrenaturais para me verem, para que vocês possam me ver me transformando em um Buda, né? Aí, nesse momento, ela se transforma num homem e atinge a iluminação e vai para outro mundo, né? Então, o que que acontece? Na verdade, através, né, dos poderes sobrenaturais deles, né, ela se transforma. Não é que ela tenha de fato se transformado, né, mas eles enxergaram ela se transformando, porque essa era a forma limitada que eles enxergavam a iluminação das mulheres naquele tempo, né? Então, através desses poderes sobrenaturais deles, eles viram essa transmutação, né, e aceitaram o fato de que uma mulher pode atingir a iluminação. Então seria mais ou menos essa a explicação, né? Posso até compartilhar um texto depois a respeito desse assunto, que é bem interessante. É, O Sérgio falou, análise interessante em duas partes sobre a relação do budismo tibetano e o Sutra do Lótus. É uma análise feita por um acadêmico e não por monges ou religiosos. Também o outro sobre o Sutra do Lótus na Índia. Será que está em inglês aqui ou tá em português? Sérgio, se tiver em português, talvez tá em inglês. Bom, se o pessoal quisesse traduzir, de repente, né? Fazer uma vaquinha lá naquele ou translator lá, jogar esses textos, né? Talvez seja interessante para que a gente possa ter no nosso drive ali, né? Para quem quiser saber mais a respeito desse assunto, né? A Cláudia Mara falou gratidão, Maurício adoraria desse texto. E é isso aí. Eu, particularmente, eu acho muito interessante, assim, de tudo isso que a gente leu, o fato de que, né, o livro, ele traz alguns pontos, né, do porquê o Sutra do Lótus era importante, né? Então ele fala, né, só o fato dele ter sobrevivido é importante, o fato dele ter se desenvolvido, ter evoluído em diversas camadas mostra que o texto tinha uma repercussão, ele estava circulando, as pessoas, né, estavam trabalhando debruçadas em cima daquilo, né? Então as ideias no núcleo central estavam em expansão, né? A questão das citações em outras obras, né? Então, Vasubandhu também Nagarjuna cita, né? Acho que ele não falou ali ainda, mas a Nagarjuna cita também, né? Então, o próprio fato do texto ter chego na China, já no período bem inicial, né, do movimento budista lá, mostra que era um texto importante, né? Então, o texto sobreviveu, né? Então, essa comunidade no Nepal, né? No Nepal, que ele falou ali, né? Que essa comunidade Newar, né? Que mostra que um dos 9 textos, né, que é uma tradição ininterrupta, né, e que tem o Sutra do Lótus como um dos 9 textos principais, né, muito interessante, né, então mostra o quê, né, muita gente, né, tem essa ideia que Nichiren Shonin pegou o Sutra do Lótus assim e tirou da manga, né, né, esse é o ensinamento principal. Então vocês vejam, né, como já lá na Índia já tinha essa movimentação, né, como o Sutra já circulava, como já era debatido, como já era comentado, né? Como ele, o fato de ele ter sobrevivido, enfim, todas as outras coisas que ele citou, né? São muito interessantes, né? Muito legais, né? E mostram que Nichiren Shonin, ele se apoiou em cima de uma tradição previamente estabelecida, né? Então, assim, a gente nem começou agora, né? Na verdade, né? A biografia. Então, quando o Nichiren Shonin chega lá no século XIII, né? Ou seja, 1.300 anos depois dessa história que a gente está lendo aqui agora, 1.000 anos, 1.300 anos depois, né? O Sutra do Lotus, ele já tinha uma tradição própria, né? Ele já tinha vida própria, né? Já era um ensinamento robusto, consistente, né? Famoso o suficiente, né? Então, Nichiren Shonin, ele não inventa a roda, né? Ele talvez bota ela para girar de novo, né? Mas ele não inventa a roda, né? Ele simplesmente é um continuador dessa longa tradição, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? Então, essa conexão, né? Que às vezes as pessoas, enfim, né? Não tem essa noção, né? De quanta coisa aconteceu entre o Buda viver, a população dos sutras, o desenvolvimento dos sutras, e Nichiren Shonin, né? As pessoas acham que foi assim, num dia aconteceu uma coisa, no outro aconteceu outra, né? Mas quando a gente percebe, né, todo esse movimento que aconteceu, né, a gente consegue se conectar, na minha opinião, pelo menos, né?
perceber a longevidade, né, e a força desse movimento, né, dá mais legitimidade, né? A gente se sente parte de alguma coisa mais grandiosa, né, mais importante, mais imponente. Então, essa é a minha percepção, pelo menos, né? O Cadu falou, né? Também achei estranha essa questão de não andar com pessoas de outra religião. É justamente a questão que eu falei ali, né? De você. Foco, né? Você tá focado. O capítulo 14 é um capítulo muito legal, né? Recomendo que vocês leiam, né? Tanto o 14 quanto o 13, né? Então, o 13 é um capítulo bem importante para Nichiren Shonen, né? Então, os dois são capítulos bem interessantes. Falando em Roda do Dharma, o que seria a Roda do Dharma? Boa pergunta também, né? A Roda do Dharma é basicamente, né? Quando a gente fala em girar a roda do Dharma, a gente está pondo em movimento alguma coisa, a gente está fazendo com que o Dharma circule, né? A gente está fazendo com que os ensinamentos eles se movimentem e se espalhem entre as pessoas, né? Então, muitas vezes a roda do Dharma é retratado como uma roda mesmo, né? Uma roda com 8 raios. É, cada um desses 8 raios, ele representa um dos caminhos óctuplos, né? Então, normalmente parece um timão de um barco, assim, né? Então, esse é o símbolo do budismo, né? O símbolo tradicional do budismo. Às vezes esse símbolo ele é simplificado com uma suástica, né? Então, a suástica ele é simplesmente como se fosse a roda girando, né? Então, ele tem esse movimento de rotação, né? Então, ou seja, a roda do Dharma em movimento. O que que é pôr a roda do Dharma em movimento? É ensinar o Dharma, né? Então, você tem esses ensinamentos que eles não foram inventados, né? Eles foram descobertos, digamos assim, mas que quando o Buda surgiu nesse mundo, ninguém falava a respeito disso, né? Então, era uma roda parada, né? O Dharma existia, né? As coisas elas são como elas são, mas ninguém falava nada sobre isso. Então, o Buda ele gira isso, né? Ele põe isso em movimento, né? Então é uma figura de linguagem, né? Não quer dizer que seja uma roda mesmo, né? Apesar de essa roda ser representada como um dos símbolos do budismo, Dharma Chakra, né? O Maurício falou, capítulo 14, se você ler com o tom certo, é muito engraçado, na verdade. Sim, eu acho o capítulo bem legal, né? Eu acho um capítulo bem legal, o capítulo 14, né? Práticas pacíficas. Tem bastante coisa bem interessante dali, né? Eu, assim, é um dos capítulos que eu gosto, né? Eu gosto muito do capítulo 10, gosto do capítulo 14, né? Gosto, claro, do capítulo 11, 15, 16, né? Capítulo 23, 25, né? Então, enfim, não sei se é sobre essa questão da longevidade do Sutra, né? Não sei se concordam comigo. Mas o 19, a Daniela citou que também que ela gosta. Então, assim, eu espero que até onde a gente parou tenha instigado vocês o suficiente para que a gente possa continuar estudando isso, né, mais prolongadamente. E espero encontrar vocês na semana que vem, então. Para finalizar aquele recital da Emoco 3 vezes, por favor, me acompanhe. Namu myoho renge kyo. Namu myoho renge kyo. Namu myoho renge kyo. Muito obrigado a todos. E não esqueçam que às 20 horas tem a prática online com o Okuda Sensei pelo Instagram. Tchau, tchau.